à distância, quem vai a Marte não vai ter amostras e consegue ter as análises perfeitas, quer biológicas, quer geológicas. Marte vai ser mais fácil, sei lá, do que o fundo do mar. Mas não haverá métodos, mesmo com o ROV, mas sem ter que ir colher e trazer amostras. É claro que para a exploração e tudo isso é preciso, obviamente, colher amostras mesmo, não é? Mas só para efeito de suportar a proposta, se não bastaria ter análises feitas à distância, por métodos que hoje em dia são relativamente simples, com lasers, com espectrómetros de dimensão, que fazem detecção de elementos, fazem detecção de produtos químicos, raio-x, etc. Ou será que eu me enganei que é preciso mesmo ter amostras físicas? A parte biológica não é necessária. A parte biológica não é necessária. Portanto, a informação realmente apenas do âmbito da geologia, aqui neste caso geologia e geoquímica. Mas a parte das amostras, ela é efetivamente necessária. Para nós recolhermos os dados relativos à natureza, por exemplo, a constituição da parte geoquímica, primeiro, o chegar lá, nós temos que chegar lá, porque os métodos de observação através do laser não funcionam, o laser não penetra na água, portanto a penetração é muito pequena. O laser, a partir dos 70 metros e em boas condições de visibilidade, morreu dentro da água, não é? Portanto, ele não penetra o laser. E, portanto, quando estamos a fazer trabalho em profundidade de cerca de 5.000 metros, ou vamos lá ao local, ou nos aproximamos mesmo das amostras para fazer esse trabalho, então não há possibilidade. Mas, por outro lado, o que se passa é que, de facto, a maior parte dos métodos de análise, como seja, por exemplo, a análise de isótopos, requerem que as amostras sejam retiradas e depois sejam submetidas a processos complexos de tratamento em laboratório para serem levadas a cabo essas análises. São análises que, tanto quanto nós saibamos e estamos a trabalhar, penso eu que os laboratórios mais avançados do mundo, quer americanos, canadianos, quer suíços, eles precisam de ser preparadas as amostras em laboratórios, num tratamento específico, ao longo de vários meses de trabalho. Depois precisam de um estágio de amadurecimento também de vários meses e, portanto, é de facto necessário tirá-las de dentro da água. Mas, para além disso, depois também há aquilo que são os requisitos impostos pela própria Comissão de Limites da Plataforma Continental. A Comissão de Limites da Plataforma Continental criou as Scientific and Technical Guidelines, que obriga a que a amostra exista. A amostra tem que existir, tem que ter um certificado, o certificado tem que estar reconhecido por um conjunto de entidades, essas entidades têm que ser certificadas, portanto nós temos que guardar tudo aquilo e temos que guardar aquela evidência enquanto eles assim o entenderem, enquanto o processo não estiver terminado. Portanto, não há outra forma. A questão de como recolher a amostra, ou fazê-lo por dragagem ou não fazer por dragagem. A questão de termos que ter, por exemplo, um equipamento como o ROV. O que se passa nas áreas portuguesas, e nomeadamente nos Açores, é que os Açores são uma área muito complicada, aquilo é de uma imensa variabilidade. E, portanto, nós recolhemos amostras inicialmente com dragagens de grande profundidade, portanto, que são executadas largando uma draga que nos chama de um arado que vai pelo fundo do oceano a recolher essas amostras e que faz essa dragagem ao longo de algumas dezenas de milhas. E ao fim dessas dezenas de milhas nós recolhemos a draga e vem um conjunto, um volume muito grande de amostras. Bom, o problema que se punha é que ao longo destes trajetos nós tão depressa tínhamos amostras que mostravam relações de parentesco entre as diferentes áreas, como tínhamos amostras que não mostravam nada. E, portanto, aquilo eram trajetos de muitas dezenas de milhas, começávamos a olhar de onde é que será isto. Como não há outra informação, ficávamos praticamente na mesma. Apenas sabíamos que há o potencial de, nestas áreas, haverem, evidentemente, determinadas estruturas geológicas que são da mesma família que as outras que existem, nomeadamente, nas ilhas. E daí o termos de ter que adquirir o ROV para fazer estas amostras. Não foi, a aquisição do ROV, de facto, não foi só por causa das amostras. Foi também porque, quando se fez o planeamento dos cruzeiros que eram necessários realizar para a recolha dessas amostras e quando foi feito o orçamento da apresentação desse trabalho, junto de companhias internacionais, chegou-se à conclusão que o cruzeiro de um ano ficava mais caro do que adquirir um ROV. E, portanto, se o cruzeiro de um ano ficava mais caro do que adquirir um ROV, e eu lembro que na primeira altura que nós realizamos este cruzeiro na altura do boom do preço do petróleo. Portanto, os meios que havia a nível internacional para a realização das campanhas estavam todos a trabalhar para as companhias petroleiras.
Não é que eles tenham deixado de estar a trabalhar, eles continuam a trabalhar e continuam a trabalhar ativamente. Mas hoje são ligeiramente mais baixos os custos de realização das excursões. Mas mesmo assim, portanto, esta era a realidade. E, portanto, o rol foi adquirido por isso, porque nos permitia chegar lá, escolhermos as amostras e sabermos exatamente qual era a localização das amostras. E, de facto, quer dizer, houve já algumas surpresas, não é? E mesmo algumas surpresas quando confrontado com a informação que nós tínhamos daquelas dragagens de algumas dezenas de milhas. Ao mesmo tempo, nós sabermos exatamente onde as recolhemos também permite fixar um ponto de partida para aquilo que é a extensão. E o fixarmos um ponto de partida para aquilo que é a extensão também é de grande importância, porque a Comissão de Limites também assim o exige. Exige que haja, de facto, uma exatidão muito grande na informação geográfica relativamente às estruturas que nós vamos utilizar como ponto de partida. Não sei se respondi à pergunta, Sr. Presidente.